Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar e o assunto do episódio é o Google I.O., evento em que o Google mostra as tecnologias que devem impactar bilhões de pessoas nos próximos meses. Este ano, a inteligência artificial dominou completamente os anúncios da empresa. Teve Gemini mais inteligente, agentes de IA capazes de executar tarefas sozinhos, mudanças no Gmail, Docs e a busca do Google, além de novas ferramentas para a criação de vídeos e até dispositivos pensados para essa nova era da IA. E a sensação é que a inteligência artificial deixou de ser apenas um recurso extra e começou a virar o centro de tudo dentro do Google. E no episódio de hoje, a gente vai entender o que realmente foi anunciado, o que já começa a mudar no dia a dia dos usuários e como o Google quer disputar a liderança da corrida da inteligência artificial. Você também vai conferir. ChatGPT agora consegue criar e editar apresentações direto no PowerPoint, operadora cria tradução de ligações em tempo real sem precisar de app e Netflix começa a monitorar a atenção dos assinantes durante anúncios. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E para entender o que realmente importa no meio de tantas novidades e o que já começa a mudar na prática, o repórter Marcelo Fischer conversa com André Magalhães, aqui do Canaltech, que acompanhou de perto todos esses lançamentos e anúncios do Google I.O. André, muito obrigado por participar aqui do podcast Canaltech. É sempre um prazer poder falar com pessoas do próprio Canaltech aqui, ainda mais você que tem todo esse conhecimento, essa bagagem já nessa parte de Google, já acompanhou o Google I.O. há alguns anos aí, e ao contrário de você, acredito que nem todo mundo sabe exatamente o que é o Google I.O. e por que ele é tão importante para o Google. Queria entender com você se ele é realmente o evento mais importante do Google, por que ele tem essa importância, se ele já acontece há muito tempo, se é uma coisa um pouquinho mais nova. Então, dá essa contextualizada para o nosso público antes da gente entrar nas novidades. Prazer, Marcelo. Sempre bom estar aqui de volta. Bom, o Google I.O. é uma conferência anual que a empresa faz. Nos anos anteriores, era muito conhecida por ter versões novas do Android, novidades de produtos. Então, Google Fotos, outros produtos assim do Google eram anunciados, eles deixavam para anunciar isso, né? E de uns anos para cá, ele se tornou muito o foco em trazer as novidades de IA do Google. O Google está colocando inteligência artificial em tudo, então, basicamente, os anúncios novos de serviços e softwares vão incluir alguma coisa do tema, mas também eles têm os esforços específicos em IA, Gemini, por aí vai. Importante destacar que esse evento não tem um impacto comercial como o lançamento de iPhone, por exemplo, né, porque vai colocar um produto ali no mercado, ou o próprio lançamento da linha Pixel, né, que são os celulares deles, mas ele consolida a posição do Google ali e meio que dita o ritmo no setor de inteligência artificial hoje em dia. O Google faz um esforço muito grande para falar que tem essa abordagem que eles chamam de full stack. Então, eles atuam em todas as áreas que envolvem o setor de inteligência artificial, desde construção de chips, pesquisa, armazenamento em nuvem, hardware, plataformas e tal. Então, eles deixam para trazer um grande conjunto de novidades para cada conferência, e nesse ano teve muita coisa. O Android, que eu falei, ele já nem é destacado no I.O. mais. No ano passado e nesse ano, eles fizeram um evento menor, dedicado somente ao Android, e aí eles conseguem dar esse espaço, mas o foco ali fica em IA, então teve muita coisa de Gemini, teve muita coisa de Google Workspace, né, que aí tem Gmail, Drive, Docs, e por aí vai. Então, realmente, é um foco muito grande na inteligência artificial do Google. Perfeito, a gente vai entrar nesse foco da inteligência artificial daqui a pouco, mas antes você já comentou, né, sobre essas mudanças no Workspace, e acredito que é nessa parte que todo mundo aqui já percebeu alguma coisa diferente, porque acredito que basicamente todo mundo usa alguma coisa do Google no dia a dia, então o pessoal já percebeu que os ícones estão diferentes, que o Gemini está com uma interface nova, e eu queria entender se é normal acontecer isso na época do evento. Então o Google ele realmente deixa para aplicar essas mudanças visuais, mudanças de interface ou até mudanças, como eu posso dizer, no real funcionamento dos seus aplicativos nessa época do I.O. Então a gente pode esperar que em maio do ano que vem também vai ter alguma coisa diferente no que a gente usa todo dia? Sim, com certeza. Obviamente, eles não podem ficar parados durante o ano, então tem anúncios relevantes, mas tudo que é assim, mais revolucionário, digamos assim, ou mais impactante no dia a dia, eles reservam para o I.O., né? Como você falou, o Workspace já dá para ver uma mudança no visual, no ícone, tem muito mais gradiente ali, nos formatos diferentes. E a própria empresa fala, né, que foi uma
uma escolha para se adaptar à era Gemini. Então, até essa mudança visual, eles fizeram de olho ali no que a inteligência artificial pode proporcionar. O Gemini está com um visual diferente também, e você vê que tem muito degradê, muito gradiente, que eu não sou especialista em design, mas ele gera essa sensação de movimento, gera a sensação de que tem alguém ali fazendo alguma coisa por você está partindo de um ponto para chegar em outro. Então, isso é sutil, mas já mostra ali, né, como é que o Google está se esforçando para isso, e meio que cria uma separação entre o que é o aplicativo com IA e o aplicativo básico, comum, digamos assim, né? Então, se o negócio tem esse visual diferente, essa roupagem diferente, ele já significa que está com a tecnologia, enquanto o resto é mais estático, assim, né? E é normal que o Google deixe esses anúncios grandes, né? Já teve visual do Android no ano passado, tem as novidades de realidade mista também, então é no I/O que eles abrem aí a caixa de surpresa, né? E agora entrando no tema da inteligência artificial que a gente comentou agora, 3 anúncios principais me chamaram mais atenção em inteligência artificial. Um deles é uma junção de tudo, né? Então são todas as adições, todas as mudanças de IA para o Workspace, então para o Google Docs, para apresentações, para o Google Sheets. A gente também viu o Omni, que é como se fosse o pai do VO3, né? Uma nova continuação do que está sendo aquele modelo para criação de vídeos. E a gente também viu o Spark, que é a IA agêntica que trabalha 24 horas por dia, que é realmente, acredito que o ápice do Google quando a gente fala hoje de agentes de IA. Então eu queria que você fizesse uma listinha de 1 a 3, assim, do que você acredita que a gente vai mais usar no dia a dia, né? Então, acho que principalmente quando a gente fala de agêntica, é algo que a gente, enfim, ouve muito, fala muito, mas talvez nem todo mundo tá usando no dia a dia. Então, se você puder fazer um top 3 aí do que mais vai ser usado pelo pessoal. Eu acho que agente de IA virou o termo de 2026 por enquanto, né? Desde quando teve aquela bomba do OpenClaw, que era algo que fazia ali tarefas autônomas enquanto você estava fazendo outras coisas. Todo mundo quis correr atrás, então já teve Cloud, já teve Microsoft, e dessa vez foi a vez do Google. Eu acho que ainda existe uma grande barreira de aprendizado dos agentes. Eu acho que é muito mais fácil você usar um chatbot. Hoje em dia as pessoas já entendem o que o chatbot faz, o Gemini, por aí vai. Mas com os agentes, acho que ainda falta quebrar essa barreira inicial para entender o fluxo e como que eles são relevantes no dia a dia, né? Eu acho que não é tão simples, tão intuitivo, mas as empresas de tecnologia vão querer empurrar essa tendência ao longo do ano. Então a gente tem que ver mais. O Gemini Spark é muito recente, temos que ver ainda, né, casos de uso, mas ele tem potencial para ser uma ferramenta relevante no dia a dia corporativo, principalmente, né? Você fazer alguma coisa enquanto ele faz aquele segundo plano. Eu acho que essa questão dos agentes é uma tecla que o Google bateu muito. Eu falei que eles fazem um evento do Android, né? Basicamente, o grande destaque que eles deixaram nesse evento do Android é a inteligência Gemini, que é um agente que vai conseguir fazer tarefas autônomas para você no seu celular. Então, mas ele surge como uma evolução muito clara do VEO, como você falou. Ele traz algumas coisas que não eram possíveis na geração de vídeos do Google antes, então você consegue ter um vídeo base, modificar só um elemento, modificar um ângulo. Por enquanto, né, nesses primeiros dias, não teve aquele estouro nas redes sociais de vídeos gerados por isso, mas o Google apostou bastante as fichas nisso também. Existe um esforço muito grande, né, para colocar o Gemini em todo canto. Também tem a parte de justificar os investimentos muito altos no setor, mas também de colocar como um assistente de produtividade no seu dia a dia. Então, eles querem ampliar ainda mais isso. E eu acho que também vale destacar o Gemini como um todo, né? Eles querem ampliar a busca para ela ser ainda mais usada como um chatbot. Eles querem levar ali, né? Tem um novo modelo, né? O Gemini 3.5 Flash, que promete muito mais velocidade e desempenho de ponta. Então, o assistente de IA ficou em destaque na conferência. Eu acho que isso é o que mais impacta no dia a dia. Gostei que você falou do Gemini 3.5 Flash agora, porque era exatamente a minha próxima pergunta. Era focar um pouquinho nele, mas também focar nele e nas mudanças que rolaram no Gemini como um todo.
Porque até agora há pouco a gente tinha um limite de prompt, né? Então, por exemplo, para quem usa o Gemini gratuito, você tinha um número limite de prompts, de comandos que você podia enviar, e depois de um tempo ele se renovava e você poderia usar de novo caso tivesse gasto tudo. Agora é cobrado pelo uso, então uso de processamento que você tem. E essa questão do uso de processamento é uma das grandes questões da inteligência artificial agora, né? Porque as placas de memória estão ficando cada vez mais caras, elas são super necessárias para o desenvolvimento de IA, e está saindo na frente aquela empresa que conseguir fazer mais com menos. Então, mais processamento com menos hardware. E tendo essa mudança em vista, eu queria entender como é que o 3.5 Flash se coloca aqui. Então, você comentou que ele promete ser mais rápido, que ele promete mais processamento. Então, eu queria entender se pelo que você já usou dele, você acredita que ele está realmente bom, ele está realmente mostrando um avanço em relação ao que a gente tinha antes, e se o Google, de fato, está colocando isso em prática, né? Mais processamento sem necessariamente ter que gastar mais centenas de bilhões em data center e tudo mais para conseguir sair na frente nessa corrida. Eu acho que isso pode ser dividido em partes. Primeiro que, assim, o Gemini 3.5 Flash, ele vai ser o novo modelo padrão do Google. Então, ele está presente, por exemplo, na busca. Eles já anunciaram que as suas pesquisas diárias ali, os resumos que a busca faz com IA, vão usar esse novo modelo. Vai aparecer no notebook LM, então ele vai ser o modelo padrão ali. Com relação ao aplicativo, eu acho que virou uma dinâmica quase de pré-pago e pós-pago, né? Que a gente está acostumado com telefonia, mas chegando a IA. Eu acho que isso vai depender muito de como cada usuário usa. Por exemplo, tarefas mais simples podem não ser afetadas, mas aquele heavy user, né, que está no dia a dia sempre colocando a IA para trabalhar, para fazer alguma coisa, pode sentir esse efeito. Acho que faz sentido com essa questão de mercado, né, de justificar os gastos, de também puxar uma fonte de receita de novas maneiras, né? Então, você limitando a versão gratuita, digamos assim, há um incentivo para assinar a versão paga. Você assinando a versão paga com recorrência, encontra um novo limite, já tem um convite para subir o seu plano. E vale destacar também que o Google lançou um plano novo do Gemini, um novo plano pago, né? Ele também recebe o nome AI Ultra, mas ele está relativamente mais barato. Quem assinava já os planos Gemini sabia que o Ultra era muito caro, acho que era questão de R$ 1.200 ali. Agora eles têm um plano na casa de 500, 600, se eu não me engano, e que está ali equivalente ao que o ChatGPT, Claude oferecem, então você não foge muito da lógica do mercado, e você vai criando cenários em que a pessoa considera uma assinatura paga, né? Então você já tem o Gemini AI Plus, que ele é melhor que o gratuito, melhor custo-benefício, preço reduzido, e você vai subindo, e com o tempo acho que os recursos novos vão ser mais poderosos, né? Eles vão exigir mais poder computacional. Isso vai ter assim uma barreira paga ou alguma coisa assim para equilibrar os gastos da empresa, mas no geral o Gemini 3.5 Flash, ele de fato ele mostra uma eficiência boa para prompts diários. Vão ser respostas rápidas, mas você vê que não tem tanta diferença, mas o Google reforça que para tarefas mais complexas, tipo programação, até o uso de agentes, ele pode ser ali do mesmo nível de um ChatGPT, do GPT 5.5 Pro, do ChatGPT, e de outros modelos do Claude. Então, eles tentaram apostar bastante nisso, né, de ser o modelo base, né, geralmente tem a versão Pro, que inclusive o Google já falou que vai ser nos próximos meses, então vai chegar um Gemini mais inteligente ainda, e aí provavelmente ele vai continuar escondido ali nos planos mais pagos, né, porque tem um gasto maior, mas é uma atualização bem ampla que deixa todo o escopo de IA do Google mais inteligente por conta desse modelo. E eu queria finalizar aqui a entrevista com a gente comentando um pouquinho sobre a parte que a gente toca, sobre a parte do Google que a gente consegue de fato colocar na mão, que é a parte de hardware. Então, além de todas as novidades de IA, de software, a gente também teve o anúncio dos óculos inteligentes do Google, então para competir diretamente com o Ray-Ban da Meta, e também o Google Book, que foi feito para a inteligência Gemini, como você já comentou, né, que faz tarefas enquanto você está fazendo outra coisa. Eu queria entender o quanto que te surpreenderam esses anúncios, se você já estava esperando, se tá cada vez mais normal a gente ver produtos físicos do Google, e se a gente pode esperar eles aqui no mercado brasileiro em breve. Então,
tem muita coisa que nem sequer chega aqui no Brasil, que a gente vê lá fora, e que o próprio óculos da Meta é algo que demorou um pouquinho para chegar, ainda tá caro. Então, eu queria entender se você vê eles competindo também aqui no mercado brasileiro, enfim, nos próximos 5 anos, no próximo ano. Desses que você falou, o Google Book surpreendeu mais, porque o Google já vinha antecipando os óculos inteligentes nos últimos anos, né? Agora traz um resultado mais concreto. Mas o Google Book, de fato, foi uma surpresa anunciada na semana anterior ao I.O., que já tinha uns rumores de uma versão do Android para computadores, mas ninguém sabia como ia funcionar direito. E o Google foi bem incisivo em falar que ele vai usar hardware premium, né? Vai usar um hardware mais avançado, então não vai ser como os Chromebooks que são notebooks pensados em custo-benefício, mais simples. Então, ele vai querer colocar o Android entre os sistemas de computadores e quer que isso seja potente, quer que isso seja capaz de processar essas tarefas de IA, né? Ainda é difícil prever questão de chegada no Brasil, mas o que o Google já confirmou é que os primeiros modelos do Google Book vão ser anunciados até o final do ano e eles estão em parcerias com outras fabricantes. Então, temos Acer, Asus, HP, Lenovo, Dell. Então, é provável que essas empresas tenham seus próprios modelos de Google Books. E por não ser vendido diretamente pelo Google, como é o caso da linha Pixel, né, que você tinha mencionado, existe sim uma possibilidade de vir ao Brasil. Grande questão, eu acredito que seja o preço, né? A gente tem o MacBook Neo, que mexeu já com o mercado de notebooks. Agora, você ter uma alternativa Android com IA e que tem ali, por exemplo, um hardware bem competente para a tarefa no dia a dia, você, com um preço competitivo, você consegue mexer bastante no mercado, né? Assim como o MacBook Neo, o Google Book pode ser aquela alternativa para quem usa poucos recursos do dia a dia, né? Então, é quem usa ali, né, navegador, um Google Docs para trabalhar. Então, não vai ser quem usa para jogar, aquele negócio super potente, editar um modelo 3D gigantesco, blá, blá, blá. Mas ele é essa alternativa para o uso mais casual, digamos assim, né? E tem o suporte ao Android, então acho que é um grande avanço para quem pensa no ecossistema Android como um todo, né? Você vai poder abrir um aplicativo do celular no computador, você vai conseguir sincronizar os arquivos com mais facilidade. Então, a gente fica no aguardo dos primeiros modelos, mas pode ser algo que mexe no cenário e tem impacto no Brasil, sim. Cara, que coincidência, porque eu precisava de um notebook exatamente com essas especificações que você comentou, e essa questão do Android ajudaria bastante também. Então, bem interessante, espero que de fato chegue logo para o Brasil, que a gente possa também ter a oportunidade de poder estar usando essas coisas no dia a dia. E André, queria te agradecer aqui por falar um pouquinho pra gente do que foi o Google I.O., algo que todo mundo vai ver no dia a dia, inevitavelmente, mas não sabe quando que foi o anúncio, quando que aconteceu, quando que foi a virada de chave. Então, muito obrigado por explicar aqui pra gente, espero conversar com você mais vezes aqui e até talvez antes do próximo Google I.O. ano que vem, tá? Então, muito obrigado, foi um prazer ter você aqui. Imagina, eu que agradeço, sempre um prazer também, sempre uma satisfação enorme participar do podcast. E vamos agora para o Giro de Notícias. Criar apresentação no PowerPoint pode ficar muito mais fácil. O ChatGPT ganhou uma integração oficial com o programa da Microsoft e agora consegue criar, revisar e reorganizar slides direto dentro do aplicativo. A IA pode sugerir melhorias, resumir textos, montar apresentações inteiras e até gerar imagens sem que o usuário precise sair do PowerPoint. A novidade já começou a ser liberada em versão beta e mostra como ferramentas de produtividade estão ficando cada vez mais automatizadas com a inteligência artificial. E falar com alguém em outro idioma durante uma ligação pode ficar muito mais simples. Uma operadora dos Estados Unidos anunciou uma tecnologia que traduz chamadas em tempo real sem precisar de aplicativo, inteligência artificial no celular ou até smartphone moderno. A tradução acontece diretamente na rede da operadora e funciona até em aparelhos antigos. O sistema promete suportar mais de 50 idiomas e ainda tenta preservar o tom e a emoção da voz original. A novidade mostra como a tradução simultânea está deixando de ser recurso de app para virar parte da própria infraestrutura das telecomunicações. E a Netflix começou a testar no Brasil uma tecnologia que monitora o nível de atenção dos assinantes durante os anúncios exibidos na plataforma.
A ideia é entender se as pessoas realmente estão olhando para a propaganda ou distraídos no celular, por exemplo. O sistema usa câmeras instaladas em TVs de voluntários para analisar movimentos dos olhos e comportamento durante os comerciais. Segundo a empresa, os dados são processados de forma estatística e não análise individual das imagens. No fim das contas, a Netflix quer transformar a atenção do público em uma métrica valiosa para vender publicidade ainda mais cara e eficiente. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de André Magalhães, João Melo e Viviane França. A trilha sonora do Guilherme Zomer, a edição de Liv Estraza e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!